Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, Ana. Bom dia, Camilinha. Olha só quem tá aqui. Meninas, sejam bem-vindas. Hoje nós vamos falar sobre prosperidade à luz da Bíblia. E para quem é empreendedora vai amar esse tema, porque nós vamos falar sobre os bastidores do sucesso, os bastidores da liderança, tá? Ou seja, governe a si mesma antes de governar o mundo. Vamos lá? Vamos fechar os olhos? Senhor Jesus, Pai amado, Pai querido, toda a espiritualidade presente, queremos agradecer pela presença de vocês aqui mais uma vez e queremos pedir direcionamento para o que nós precisamos viver, para o que nós precisamos fazer. Que possamos ser tocadas naquilo que precisamos. Peço também para que possa ser colocado todos os remédios espirituais, energéticos, que necessitamos na água que nós formos beber, de acordo com o que cada uma necessita nesse momento. Amém. Meninas, hoje nós vamos nós vamos continuar aqui no livro de Provérbios, no capítulo 16, mas nós vamos fazer os versículos 18 ao 33. Vamos lá? Ele começa falando sobre a soberba. A soberba precede a ruína e a altivez do espírito a queda. O que significa isso? Aquelas pessoas que são soberbas, que são arrogantes, que são vaidosas, orgulhosas, são aquelas pessoas que são cheias de si. Ou seja, são aquelas pessoas que acham que não precisam de ninguém, que elas já são boas o suficientes. Entende? Elas não precisam de ninguém. E isso é uma grande mentira. A gente precisa das pessoas o tempo todo. A gente está aprendendo com as pessoas o tempo todo. As pessoas se complementam. Cada um com a sua sabedoria, com a sua função. Então, por exemplo, você como empreendedora, imagina. É possível? Você acha que é possível, por exemplo, você construir tudo sozinha? Impossível. Você vai precisar de equipe, você vai precisar de parcerias, você vai precisar de instrumentos, ferramentas, você vai precisar também de clientes. Então, se você acha boa o suficiente, acha que não precisa de ninguém, quem é que vai te ajudar a produzir tudo isso? Quem é que vai comprar de você? Entende? Então, tenha humildade para aprender com todas as pessoas, inclusive com seus clientes. Opa, aquilo não tá legal, isso aqui pode melhorar. Tenha humildade para aprender o tempo todo. Assim você acelera o seu crescimento. Melhor é ser humilde de espírito com os humildes do que repartir o despojo com os soberbos. O que ele diz aqui? Melhor é ser humilde, estar aberto ao aprendizado o tempo todo, com aqueles que querem aprender, com aqueles que querem crescer, do que aqueles que são arrogantes, aqueles que já estão corrompidos, porque aqueles sim vão te levar à queda, tá? O que atenta para o ensino acha o bem, e o que confia no Senhor, esse é feliz. Aquele que busca conhecimento, que busca sabedoria, ele vai achar o caminho do bem. Mas aquele que tem Deus como centro, esse sim vai ter a plenitude completa. Ou seja, ele vai conseguir prosperar em todas as áreas da vida dele. Porque Deus ensina e direciona em tudo. Deus protege, inclusive, os seus caminhos. E te dá as recompensas. O sábio de coração é chamado prudente, e a doçura no falar aumenta o saber. Por que a doçura no falar aumenta o saber? Ou seja, quando você é doce nas palavras, quando você tem sabedoria para falar com as pessoas, você ganha aliados, você consegue tudo. Ou seja, tudo que você precisa, você consegue de qualquer pessoa, porque você tem sabedoria para falar, para negociar com ela. E a pessoa que ela tem sabedoria para falar, para conversar, por que ela ganha aliados? Porque as pessoas fazem questão, ficam felizes em compartilhar o que sabem. As pessoas fazem questão e ficam felizes em ajudar aquela pessoa. Por quê? Eu quero ver você crescer também, eu posso te ajudar, eu gosto de você. Entende? Então, tenha sabedoria ao falar. Seja doce com as pessoas, saiba negociar. O entendimento para aqueles que o possuem é fonte de vida, mas para o insensato, a sua astúcia lhe é castigo. Aqueles que buscam sabedoria, que buscam conhecimento, que buscam desenvolvimento, que buscam melhorar a sua vida, eles recebem a fonte da vida. Por quê? Dali vai brotar tudo que eles desejam. Eles vão conseguir criar tudo o que querem. Mas aquele que é tolo e aquele que não busca conhecimento, não busca sabedoria, ele vai achar que a vida é um castigo. Porque ele não buscou, ele não tá buscando nada, ele não tá saindo do lugar, ele não tá buscando nada para melhorar a vida dele. Gente, tem gente que passa anos presa em reclamações, presa num trauma que aconteceu e não consegue sair daquilo ali. Então, busque conhecimento, sabedoria, desenvolvimento para que você possa melhorar a sua vida. O
coração do sábio é mestre de sua boca e aumenta a persuasão dos seus lábios. O que ele quer dizer aqui? A gente fala o que o coração tá cheio. Lembra que a gente já falou sobre isso? A gente fala aquilo que os pensamentos e o coração está cheio. Então, se a gente tem coisas ruins na cabeça e nos sentimentos, a gente vai falar coisas ruins, que é aquilo que a gente acredita. A gente está cheio daquilo dentro de nós. Mas se a gente tem os pensamentos bons e os sentimentos bons, a gente vai falar coisas boas, coisas construtivas. E aqui ele diz, esse que fala com o coração, ele aumenta a sua persuasão. Ou seja, quanto mais conhecimento e sabedoria você tem, mais você tem o quê? Poder de convencimento. Por quê? Você tem mais argumentos. Então, você consegue convencer mais pessoas. E quando você consegue fazer isso, é porque o seu discurso está magnético. O seu discurso está o quê? Além de magnético? Ele está conectando com as pessoas. As pessoas estão gostando daquilo que você tem para falar. Gente, como é bom às vezes você sentar e ver uma pessoa inteligente falar, uma pessoa sábia. Você fala e fala, nossa, é assim mesmo que acontece. Você tem fome daquela sabedoria, né? E aí você fica ali quietinho. Às vezes você passa o dia inteiro, se precisar, para ouvir aquela pessoa falar. Porque tudo que ela fala, ela te ensina alguma coisa. Aquilo vem do coração. E quando vem do coração, do nosso interior, aquilo conecta com a outra pessoa. Por isso que a gente fala de uma fala, de um discurso magnético. Palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e medicina para o corpo. O que ele quer dizer? Quando você tem palavras positivas, palavras construtivas, palavras que edificam, aquilo cura qualquer coisa. Vai curar pessoas, vai curar ambientes, vai alterar destinos. Por quê? Quando você fala coisas positivas e construtivas para você mesmo, você cura o seu corpo físico e cura a sua vida. Quando você fala para outra pessoa, você cura a vida dela. Pensa comigo, por exemplo, uma pessoa que está depressiva, que não tem ânimo para a vida, não quer buscar nada, tá ali naquela tristeza profunda. Se você é aquele tipo de pessoa que fala, que profetiza coisas boas, que edifica na vida dela, que apoia, você imagina, ela recebe uma pessoa que está apoiando. Vai lá, faz, eu confio em você, você é capaz. E ela resolve ir atrás. Buscar aquilo que ela tanto deseja, porque ela tem um suporte, ela tem um apoio ali. Alguém que acreditou nela. Olha a diferença, a cura que você vai fazer na vida daquela pessoa. Ela vai sair de um estado depressivo para buscar uma vida feliz. Um novo estado mental, emocional, um novo estado de vida. Então, assim você consegue, inclusive, influenciar na alteração do destino, tanto no seu quanto de outras pessoas. Há caminho que parece direito ao homem, mas afinal são caminhos de morte. Então, várias vezes a gente pensa que um caminho é bom para nós. A gente realmente acredita. Mas às vezes aquele caminho vai nos destruir, vai nos levar à morte. Por quê? Vou te dar um exemplo. Você pode entrar num caminho de boa intenção e de repente quando você tá lá, você vê que você já tá fazendo mal. Que você já tá ali no meio daquelas pessoas ruins. E aí você entrou com boa intenção. Mas de repente você já está fazendo, você já está concordando com aquilo ali ao seu redor. Você vai se destruir. E não só dessa forma. Às vezes realmente você está indo com boa intenção, está fazendo tudo com boa intenção. Por exemplo, eu escolho um relacionamento. Eu acho que aquele caminho é o bom para mim. Mas de repente aquele relacionamento está me destruindo. Eu procuro um trabalho e eu acho que ele vai melhorar minha vida. Está me trazendo dinheiro, né? Está me edificando. Mas aquele trabalho vai me destruir. Porque às vezes eu tô num trabalho que eu não gosto e eu vou passar a vida inteira infeliz. A vida inteira triste quando eu for acordar para trabalhar. Eu não vou ter propósito nenhum. Então aquilo vai me destruir. Então há caminhos que parecem bons aos nossos olhos, mas eles te levam à morte. A fome do trabalhador o faz trabalhar, porque a sua boca a isso o incita. O que significa isso aqui? Aquele que tem fome de crescimento, aquele que tem fome de melhorar a sua vida, ele vai buscar, ele vai agir. Ou seja, aquele que tem fome de edificar, de crescer, de melhorar, essa fome vai fazer essa pessoa agir, vai fazer essa pessoa buscar coisas novas, para ela conseguir aquilo que ela deseja, tá? Então aqui o que acontece? Quando você tem essa fome, você tem um propósito maior. Ou seja, eu estou indo buscar porque eu quero melhorar de vida, eu quero sair dessa situação. Então eu tenho um propósito maior, e aquilo faz sentido e eu consigo alcançar as coisas. Quando eu não tenho propósito, eu não tenho fome. Aquilo não me movimenta. Aquilo não me movimenta a crescer, a ser melhor, a aprender. Entende? Então aqui quando ele diz da fome do trabalhador, que ele vai trabalhar, essa fome de crescer e de melhorar de vida
essa sim, ela vai fazer você correr atrás de você ir buscar novos conhecimentos, nova sabedoria. Busque essa fome dentro de você. O que você tem fome? Qual é a fome que você tem? O que traz propósito para você? Tá? O homem depravado, ele cava o mal, e nos seus lábios há como que fogo ardente. O que ele quer dizer? O homem que ele é ruim, através dos seus lábios, ele profere o mal. Através das suas palavras, ele profere o mal. São aquelas pessoas tóxicas que elas prejudicam os outros com a fala. Elas envenenam não só a vida delas, como elas envenenam a vida de outras pessoas também. O homem perverso espalha contendas e o difamador separa os maiores amigos. O que ele quer dizer aqui? Aquele homem que é mau, ele espalha o quê? Brigas, mentiras, discórdias. Ele semeia isso o tempo todo. E aquele que tá junto com ele, em um momento vai receber essa discórdia. Então, aqui, hoje ele tá fazendo aqui, ó, com uma pessoa. Amanhã ele tá fazendo na sua vida. Falando mentiras sobre você, causando discórdia na sua vida, discórdia no seu relacionamento, discórdia no seu trabalho, tá? E aqui ele continua. O homem violento alicia o seu companheiro e guia-o por um caminho que não é bom. O que é aliciar? Ele traz para ele, ou seja, eu trago você para mim, para o meu caminho. E aí eu te ensino um caminho que não é bom. Então, esse sim, tome cuidado com esses homens. Por quê? Com essas pessoas, com essas mulheres, enfim, com as pessoas que a gente convive. Tome cuidado com essas pessoas ruins, porque elas trazem você para a vida delas. E daqui a pouco você tá achando que tudo aquilo é normal. Daqui a pouco você começa a reclamar da vida. Daqui a pouco você começa a contar mentiras da vida dos outros. Você começa a contar fofocas que tá destruindo a vida dos outros. Daqui a pouco ele tá te incentivando que você acha normal fazer algo errado no seu relacionamento, algo errado no seu trabalho. Então fuja dessas pessoas, porque essas pessoas te levam à ruína, à destruição. Quem fecha os olhos imagina o mal, e quando morde os lábios o executa. O que ele quer dizer? Que o mal, ele começa aqui, ó, no pensamento, na imaginação. E quando você fala, você executa o mal. Começou aqui no pensamento e quando você fala, você executa o mal. Ou seja, você lança palavras ao vento. Você lança sementes no vento. Lembra que a gente fala muito sobre isso? Que palavras têm poder. Então tome muito cuidado com aquilo que sai da tua boca. Porque aquilo vai reverberar. Então começou no pensamento, tente mudar os seus pensamentos antes que ele saia pela sua fala. Porque aquela fala maldosa, ela vai fazer mal para você e para os outros também. Coroa de honra são as cãs, quando se acham no caminho da justiça. Quem são as cãs aqui na Bíblia? São aquelas pessoas de cabelo grisalho, ou seja, os mais velhos. Então, o que ele diz? Essas pessoas que andaram no caminho correto, essas têm a coroa de honra. Ou seja, respeite essas pessoas, ouça essas pessoas, porque elas têm muito a lhes ensinar. Melhor é o longânimo do que o herói da guerra, o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. Gente, esse aqui pra mim é o versículo-chave desse momento nosso aqui, tá? Porque o que acontece? Olha o que ele diz aqui. Domina o seu espírito, ou seja, melhor é aquele que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. Aquele que tem domínio sobre si, aquele que tem autocontrole, ele consegue qualquer coisa. Quando você consegue dominar a si mesmo, você domina qualquer outro cenário, qualquer outra situação. E aqui quando a gente fala de domínio, de autocontrole, a gente não tá falando só tipo de dominar a raiva, de dominar a culpa, a vergonha, esses sentimentos baixos não, tá? Dominar a língua, a gente não tá falando só disso não. A gente tá falando também de você dominar a si, ou seja, você crescer, aumentar o seu poder pessoal. Você desenvolver mesmo, tá? Porque quando você aumenta o seu poder pessoal, quando você aumenta a sua confiança, quando você tem uma postura alegre, você consegue mudar qualquer cenário ao seu redor, tá? Pense muito nisso. Isso é importantíssimo para sua vida. Essa questão de se desenvolver, de dominar a sua postura, aquilo que você realmente sente. Porque quando você está confiante e alegre, você faz qualquer coisa acontecer. E por fim, ele finaliza aqui: a sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda decisão. O que ele quer dizer aqui? Às vezes a gente acha que algo foi sorte, que algo foi, por exemplo, uma coincidência. E ele quer dizer, a sorte, as coincidências, os imprevistos, os livramentos, tudo está sobre o meu domínio, tudo está sobre o meu controle. Até isso foi eu que fiz acontecer. E às vezes a gente acha que é ao acaso. Nada é por acaso, lembra? A gente aprendeu esses dias. Nada é por acaso. Tudo Deus tem um propósito. Tudo.
para qualquer coisa na sua vida. Gente, olha que aula que foi para a sua vida, para os seus relacionamentos e para os seus negócios isso aqui. Literalmente, bastidores do sucesso e de liderança. Liderar a si mesmo, liderar os seus relacionamentos, liderar a sua equipe, liderar o seu negócio. Tá bom? Meninas, vamos tirar uma carta para hoje? Eu vou mandar a prática lá no grupo exclusivo do Clube Diamante. Se você ainda não entrou, digita quero, ou então o link tá na minha bio também. Você pode entrar, é gratuito e é transformador, viu, gente? Se você gostou, já curte essa live, comenta aqui, tá? Me conta, eu adoro quando vocês participam e compartilha com aquela pessoa que precisa saber disso. Porque quando a gente compartilha, a gente aumenta, a gente melhora a nossa vida, tá? Porque a gente tá ajudando outras, então a gente recebe em dobro tudo isso. Oráculo, qual que é a carta de hoje que essas mulheres precisam receber? Qual é a mensagem de hoje? Qual é essa palavra? Esse direcionamento? Olha só, a carta de hoje é uma inspiração. O que ela diz? Não se sinta mal com o julgamento alheio. Cada um só consegue ver de acordo com a sua lente do mundo. Cada pessoa reage de acordo com as suas feridas emocionais. Não leve para o pessoal. Cuide da opinião que realmente importa, a sua sobre você mesmo. Ou seja, se desenvolva e deixe o que as pessoas têm para falar. Cada um está falando de acordo com a sua lente. Crie, busque uma nova vida para você, tá bom? Meninas, vamos fechar os olhos para agradecer, fazer a oração final? Senhor Jesus, Pai amado, Pai querido, toda a espiritualidade amiga, equipe espiritual, mentores de luz, queremos agradecer por esse direcionamento de hoje, por nos mostrar o caminho mais uma vez. Queremos agradecer pela nossa vida, pela nossa saúde, pelo nosso trabalho, pelo nosso alimento, pela nossa casa, pela nossa família. Obrigada por tudo que recebemos e nos dai força para colocarmos em prática esses vossos ensinamentos, para que possamos ser cada dia melhor, que possamos saber liderar a nossa vida, liderar os nossos relacionamentos, liderar os nossos negócios e possamos edificar qualquer lugar que nós formos. Que todo lugar que nós passarmos fique melhor depois da nossa presença. Amém, Senhor. Meninas, obrigada por tudo. Obrigada pela participação de vocês. Alessandra, Cecília, Vera, Olivia, Tina, Letícia. Obrigada, viu, meninas? Juliana, Namiara. Um beijo, fiquem com Deus e até amanhã.